Amém? Os irmãos acharam? Diz assim: para que ensinem as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes ou submissas, em algumas versões, aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém, irmãos? Semana passada nós já iniciamos nos dirigindo às jovens casadas e falamos das duas primeiras características, que Paulo ele diz para que as mulheres jovens casadas sejam prudentes e amem também os seus maridos. Nós falamos sobre a importância da prudência, principalmente dentro de um casamento. Ainda mais uma jovem que acabou de casar, ela vai aprender, precisa aprender com as mulheres mais velhas a serem prudentes, Então, tudo que a gente conversou semana passada sobre a necessidade das mulheres mais velhas aconselhar as mais jovens, e sobre a importância das mulheres mais jovens se permitir ser admoestada, assim como lá em Provérbios fala que o sábio é aquele que escuta o conselho, o sábio é aquele que ouve a repreensão. Então, tudo isso fica para a doutrina passada, A partir de hoje, nós vamos nos dirigir especificamente para que Paulo está falando e as irmãs entendam. Cada característica dessa subentende que as jovens casadas devem estar abertas a ouvirem aconselhamento. Seja na área dos filhos, na área do casamento, na área de cuidar do lar, de serem bondosas. Então isso já ficou muito claro a partir da prudência, Nós vamos partir agora para falar de maneira mais específica sobre essas características, sem precisar sempre estar relembrando. Hoje nós vamos falar sobre amar os filhos, no versículo 4, para que ensine as mulheres jovens a serem sóbrias, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Nós vamos falar agora sobre essa parte. Lembrando que essa palavra que Paulo utiliza sobre amar os filhos é a mesma palavra sobre amar os maridos. Não é aquele amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor incondicional. Esse amor que Paulo está utilizando aqui, e ele só vai utilizar aqui em relação às mulheres, é o amor filos, que é o amor que ele é visto. Aquele mesmo amor que quando Jesus ele chorou diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou, os judeus disseram: olha, vede como ele o amava. Ou seja, olha como o amor dele é visível, Ele está chorando pela perda de um amigo. Então Paulo ele não está falando para as mulheres apenas amarem, assim como os maridos têm que amar a esposa a ponto de dar a própria vida, o amor sacrificial. Mas ele está dizendo, esse amor de vocês precisa ser visto, precisa ser visível. Vocês têm que demonstrar esse amor aos maridos. E também precisam aprender a demonstrar esse mesmo amor aos filhos. É um amor visível, Duas observações antes da gente entrar no texto. A primeira observação é que dá para perceber aqui que esse é um tipo de amor que é aprendido, É um tipo de amor que ele diz, olha, se as mulheres mais velhas têm que ser as mais novas, então é um tipo de amor que você aprende, que você vai aprendendo ao longo da vida, ao longo do aconselhamento, vai aprendendo com as mulheres mais velhas, e isso se aplica especialmente nos filhos. Porque o amor aos filhos aqui não é simplesmente um amor de afeição, não é simplesmente o seu sentimento. Está falando aqui do seu amor que é visível, ou seja, o seu cuidado, a maneira como você lida com o seu filho, como você trata o seu filho, não é isso? Então, quando ele fala sobre amar o marido, a gente fala sobre amar o marido, não é simplesmente afeição, mas quando alguém resolve falar sobre como é que ama o marido, é sempre através de algum aspecto. Você tem que aprender a como amar o seu marido, a como demonstrar isso. A mesma coisa em relação às crianças. Por quê? Porque naturalmente toda mãe já ama o seu filho. Pelo menos a lei da natureza é essa, A mãe já é inclinada a amar o seu filho. O seu filho, ela tem que amar da forma como as escrituras elevam o padrão do amor, lá em cima. Não é isso que Paulo está dizendo. Se você já ama o seu filho, amém. O que Paulo está dizendo é, você tem que aprender a como demonstrar esse amor, a como amar o seu filho, a como zelar pelo seu filho, a como cuidar do seu filho. Por exemplo, quando os pais, nós somos pais de primeira viagem, não é? Aí a gente traz o nosso filho a primeira vez
para a igreja, para um culto, né, um recém-nascido, é engraçado, né? Porque na mesma forma que a gente traz o nosso filho recém-nascido, o pai e a mãe que estão amando aquela criança, quando traz, aí cerca os irmãos para olhar a criança, né? Aí para dizer que a criança é linda, que a criança é muito bonita e tudo mais. Mas também algumas pessoas, algumas irmãs mais velhas, naturalmente, não olham só para como aquela criança é bonita, né? Mas olham também para como aquela criança está vestida, né? Se não vai passar frio, se está tudo bem com ela. Ou então quando a gente pega ela no colo, aí pronto. Aí tem que saber como é que pega no colo, né? Às vezes a cabeça da criança vai para um lado, vai para o outro. Então é um tipo de amor que se as pessoas mais velhas percebem que a gente não está vestindo bem o nosso filho, ou não está segurando bem ele no colo, não é? Todos nós cometemos esse erro na maneira de segurar, então elas são as primeiras a corrigir, são as primeiras a ensinar, não é assim não, pega dessa forma, pega daquela outra forma. É isso que Paulo está dizendo. As mulheres mais velhas têm que nos ensinar a como amar, não é amar todo mundo ama, pelo menos deveria amar, mas é como é que a gente ama do jeito certo, como é que a gente ama corretamente, como é que a gente cuida corretamente. Então, mais uma vez, mulheres jovens casadas, estejam abertas para quando as irmãs da igreja quiser mostrar a você como é que você cuida do seu filho. Não é que ela está se metendo na sua vida, ela está sendo obediente a Deus, porque é Deus que está dizendo isso para ela. Deus não quer que você tape os ouvidos para todo mundo e queira cuidar do seu filho como se a sabedoria tivesse nascido com você, porque não nasceu. Então Deus, Ele quer que nós, nesse ambiente de igreja, nesse ambiente familiar, porque a igreja é uma família de famílias, as mulheres mais velhas nos ajudem na maneira como nós lidamos com os nossos filhos, na maneira como nós amamos corretamente, né? Não basta só amar, tem que saber como amar. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que tudo isso que eu falei, qualquer mãe no mundo pode fazer, tá? Qualquer mãe. Uma mãe que não é cristã, uma mãe que não é evangélica, uma mãe católica, uma mãe da Testemunha de Jeová, uma mãe da Umbanda, uma mãe de qualquer que for a religião no Brasil ou fora do Brasil, ela sabe demonstrar esse tipo de afeto. Ela sabe demonstrar, ou deveria demonstrar esse tipo de amor. O que Paulo está colocando aqui para vocês vai além. É um tipo de amor que um cristão deve ter, que um cristão sabe como amar, tá? Então não é simplesmente o amor de dar beijinho, de dar abraço, de ver se está bem, se não está passando frio, se está comendo bem. Não é só esse amor, ele amplia esse amor, tá? Aqui nessa carta ele só cita, porque o objetivo de Paulo aqui na carta é ser direto. Então ele simplesmente cita, mas existe outra carta que Paulo ele vai ampliar esse tipo de amor que ele está falando aqui, tá? Vamos para lá? Efésios capítulo 6, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Lá ele vai ter um pouquinho de mais tempo. É uma carta que ele escreveu na prisão, né? Então ele tinha todo o tempo do mundo para escrever. E aí, lá ele vai expandir um pouco mais sobre como é que os pais, especialmente as mães para o nosso estudo, mas obviamente se aplica aos pais, não é? Devem lidar então com seus filhos. Efésios capítulo 6. Vou pedir para alguém fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 4. Filhos, obedecer ao Senhor, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e seja de longa vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais em disciplina e na imaginação do Senhor. Amém. Aqui Paulo, especialmente no versículo 4, ele estabelece 3 formas como é que um amor cristão de pais e mãe também envolvido se manifesta dentro de um lar, tá? O amor ele se manifesta dessas 3 formas. Primeiro, em não irritar os filhos. Segundo, em criá-los em disciplina. E terceiro, em admoestá-los. Nós vamos meditar um pouco sobre esses 3 aspectos de como a mãe deve manifestar esse amor ao seu filho. Mas antes disso, Paulo ele coloca uma coisa muito importante no versículo 1, se dirigindo aos filhos. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A obediência que Paulo está primeiro requerindo aqui dos filhos é que eles têm que obedecer
os pais no Senhor, tá? Aqui ele está meio que mostrando que a obediência que os filhos devem ao pai não é puramente porque são pai e mãe, existe algo além, e esse além é o Senhor. É o Senhor quem estabeleceu as coisas dessa forma. Então é importante, principalmente para nós pais, já que é dirigido para nós, não é? Essa noite, nós atentarmos para uma coisa muito importante. A razão dos seus filhos deverem, né, obedecer a vocês, a razão do porquê eles deveriam lhe ouvir assim que você falar, ou lhe honrar por meio do seu comportamento, é simplesmente porque Deus estabeleceu assim. Tá? Então a única razão porque seus filhos têm que lhe obedecer é porque essa foi a forma que Deus estabeleceu. Ele colocou vocês como autoridade sobre a vida de seus filhos. Isso que ele coloca aqui vai continuar. Quando ele vai tratar dos servos, lá no versículo 6 em diante, ele vai dizer que os servos também têm que obedecer ao seu patrão como ao Senhor, porque é assim que o Senhor requer. Lá em Romanos capítulo 13, Paulo vai dizer que nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade instituída por Deus. Por quê? Porque foi Deus que colocou, foi Deus que estabeleceu. Em outras palavras, filhos, vocês que são filhos aqui, vocês têm que obedecer o pai de vocês. Por quê? Porque foi Deus que colocou eles sobre a vida de vocês, para que vocês tenham eles como autoridade na vida de vocês. Mas pais, isso significa que a nossa missão é muito mais importante do que à primeira vista. A nossa missão é, nós somos representantes de Deus na vida de nossos filhos. Assim como Paulo diz em Romanos 13, que o Estado está lá como representante de Deus para vingar as obras más. Assim como ele diz que o patrão, ele tem que saber lidar com o seu servo, porque ele também tem um Senhor no céu. Em outras palavras, nós somos na vida dos nossos filhos aqueles que Deus deu autoridade para poder saber como criá-los e admoestá-los. Nós estamos aqui por Deus. Em um aspecto é bom, né? É sinal de que se você é autoridade, seu filho tem que lhe obedecer. Por outro lado, isso significa que você também está debaixo de autoridade. Significa que você foi chamado por Deus, foi eleito por Deus, foi colocado por Deus para ser a mãe do seu filho. Ter seu filho aí podia ter nascido em outra família, né? Mas não, nasceu na sua família, porque Deus escolheu o filho que você ia ter. E isso é ensinado desde o início da Bíblia. Olha, só para os irmãos ouvir, Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e Eva deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. A primeira mulher, Eva, já sabia que os seus filhos foram dados a ela por Deus. Foi Deus quem deu os seus filhos. Gênesis 4:25, ela também fala mais uma vez, ela disse, ela deu à luz um filho, chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Mais uma vez, foi Deus quem lhe deu. Isso segue em Gênesis, que é o primeiro livro. Lia, quando ela tem filhos, ela vai dizer justamente que foi Deus quem deu os seus filhos. Salmo 127, versículo 3, eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Em outras palavras, os filhos que você tem, foi dado por Deus, e Deus não era obrigado a lhe dar. Assim como ele não era obrigado a dar a Raquel, também como ele não era obrigado a dar a Sara, ele não era obrigado a dar a nenhuma mulher, mas ele lhe deu como um presente, como uma herança. Quantas mulheres por aí não têm o sonho de ser mãe? Quantas mulheres por aí não têm o sonho de ter a sua família aumentada por meio dos seus filhos? Mas você recebeu essa bênção do Senhor. Deus lhe deu essa bênção. Isso é uma bênção. Independente do contexto que muitas vezes os ímpios levantam por aí, um filho sempre é dado por Deus, planejado na eternidade e colocado no seu ventre, para que você tivesse essa autoridade como um presente que Deus lhe deu. Agora, esse presente lhe otorgou autoridade também. Assim como Deus lhe deu esse presente, Deus lhe deu essa autoridade, para que você represente o Senhor na maneira como cria o seu filho. Em outras palavras, você também está debaixo de autoridade, Deus. E você não pode criar o seu filho do jeito que você quiser, porque ele não veio de qualquer jeito, ele veio por Deus. Deus lhe deu, então é Deus que mostra como é que você tem que ensinar. Foi Deus que lhe deu, então é Deus que lhe diz como é que você tem que agir. Assim como tudo que Deus nos dá, é Deus que nos ensina sobre como devemos cuidar. Tudo na vida cristã. Seus filhos não fogem à regra. Então, nós não podemos criar nossos filhos do jeito que nós somos criados, né? Simplesmente, meu pai me criou dessa forma, então pronto, eu vou criar dessa forma. Calma aí, meu amigo. Coloque o pé para trás e pergunte.
fonte, mas é assim que Deus ensina como é que você tem que criar? Não é? Às vezes existe sabedoria na experiência, mas existe muita coisa errada também. Precisa passar pelo crivo nas escrituras, porque o pai da terra tem um representante, que é o pai no céu, e você está sujeito a ele, assim como seus filhos estão sujeitos a você. Por outro lado, isso significa que você é o responsável por ensinar o seu filho a se submeter a Deus. Como? Num primeiro momento, se submetendo a você. Ele deve obediência a você. Por quê? Porque foi Deus que estabeleceu assim. Isso é justo, né? Como Paulo diz. Em outras palavras, quando o seu filho está ali obedecendo, ele está obedecendo o Senhor. Quando o seu filho está ali desobedecendo, a quem ele está desobedecendo? A Deus. Às vezes o que acontece é que a gente acaba permitindo muita omissão da nossa parte. Existe muito autoritarismo, né? Existe muita opressão de pais que realmente não sabem lidar com os filhos, não sabem cuidar dos filhos. Paulo diz aqui para que a gente não irrite eles, para que a gente não oprima eles pela autoridade que nós temos. Existe muito pai errado por aí, mas existe muita mãe também, pai e mãe, que também são omissos à autoridade. Deus lhe deu a camisa e eles não querem usar a camisa, eles querem ser omissos. Então, se o filho obedece ou desobedece, ele não está nem aí. Se o filho está pecando ou não, ele não está nem aí. Se o filho vem para a igreja ou não, tanto faz. Se o filho está lendo a Bíblia em casa ou não, para ele tanto faz. Também está errado. Porque essa criança, esse seu filho, adolescente, tanto faz, que Deus lhe deu, ele quer que você cuide dele. Porque quando ele está desobedecendo você, ele está pecando contra Deus. Você já leu em Provérbios o que Deus faz com criança desobediente? Com criança que zomba do pai e da mãe? Você sabe o que Provérbios diz? Deus diz lá em Provérbios que aquela criança que zomba do pai e da mãe, o que é zombar? Você pega um fulano, uma criancinha, né? Um mini Joãozinho de 7 anos de idade, 6 anos de idade. Por que você bateu na sua irmã? Ele vai dizer, não sei. Mas por que você... O que ela fez? Não sei. E aí você começa... E tudo que ele responde é só não sei, não sei, não sei. Aquela criança sabe. Mas ela aprendeu uma coisa. A zombar do pai e da mãe. Ela fica tirando onda com a cara dos pais, com as autoridades. Lá em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 31, diz que Deus permitirá que as aves do céu arranquem os olhos dos filhos que zombem dos seus pais. Coloca dessa forma. É o tipo de lei pesada que Deus estabelece. E isso está por cima, essa lei por cima dos seus filhos. Aí você vai e deixa seu filho desobedecer à vontade. Cuidado, porque ele não está pecando só contra você. Você está ali para estar diante de Deus com uma autoridade que o Senhor colocou. Se ele peca e você não faz nada, se ele lhe desobedece, você não se importa com a desobediência, primeiro, você está pecando também, porque não está cumprindo o seu papel. Segundo, você está permitindo que aquela criança aprenda a desobedecer. Porque a primeira ideia que ela tem de Deus está dentro de casa. Você como pai e você como mãe. Se ela aprende a desobedecer você, então ela vai estar acostumada a desobedecer a Deus. Tá? Seria muito bom se as nossas ordens partisse de nós, né? Aí a gente escolhia quando a gente quer ser obedecido, quando não quer, né? Fulano de tal faz isso, aí não faz, a gente também não se importa. Quero tal hora aqui, aí não vai, a gente não se importa. Seria bom, mas não é. A partir do momento, e por isso que é muito importante você saber o que você está pedindo para o seu filho. Porque a partir do momento que você está pedindo, está ordenando, está mandando, já era. Você já está colocando uma ordem que ele tem que lhe obedecer. Porque se ele não lhe obedecer, ele está pecando contra Deus. No momento que ele desobedece você. Por isso não coloque ordens aleatórias, irritam crianças. Não coloque mandamentos pesados demais. Saiba lidar com isso, porque Deus vai requerer isso tanto de você quanto do seu filho. É interessante que eu estava vendo uma exposição do John MacArthur, né, expondo esse texto, e eu fiquei incomodado porque ele passou mais da metade do sermão falando sobre como é que os pais irritam os filhos. Ele passou mais da metade. Aí lá no final, ele trata do versículo 4, né? Do finalzinho, sobre criar. Por que ele fez isso? Aí ele vai e conta o testemunho, né? Ele conta o testemunho que ele foi chamado por uma família. E quando ele chegou lá, ele encontrou uma jovem, né? Uma adolescente, debaixo de uma mesa de computador, parece. E essa jovem estava em choque. Ele usa um termo lá que eu não vou saber dizer aqui. Mas ela estava em choque, porque é como se desse um problema na cabeça dela, que ela pirou, e quando ela pirou, ela não conseguiu mais fazer nada, ficou parada, estarrecida lá. E aí ele foi cutucando, foi tentando descobrir o que aconteceu. E aí a razão para isso
é porque os pais estavam colocando um tipo de exigência perfeita para aquela menina, que elas não tinham como ela conseguir atingir. Era não só aula, era aula integral, junto com a aula integral era aula de balé, com a aula de balé tinha que ser melhor e não sei o quê, tinha que cuidar da saúde, porque queria que a menina fosse capa de revista, enfim, colocava um padrão altíssimo para aquela criança obedecer, e quando aquilo não era atingido, e óbvio que não era atingido, os pais não davam afeto, não davam encorajamento, eles se iravam, eles tinham raiva, queriam que ela fosse perfeita em tudo. Aquilo deu um troço naquela menina, foi levado para o médico e tudo mais, passou por terapia. No fim da história, ele diz que no final da história, passou alguns meses, aquela criança se matou, aquela adolescente. Aí ele explica, aí mostra por quê que ele passou tanto tempo dizendo para os pais saberem não irritar os seus filhos. Na Bíblia a gente tem um exemplo de Esaú e Jacó, né? Esaú era o favorito do Isaac, Jacó era o favorito de Raquel. E esse favoritismo colocava os meninos em guerra, em pé de guerra. E às vezes isso acontece quando a gente coloca filhos favoritos um em cima do outro, ou faz comparações absurdas, porque cada caso é um caso. Não dá, cada criança é uma criança, é um universo, não é? Se cada adulto é um adulto diferente, por que as crianças têm que ser igual? Não vai acontecer, não é dessa forma. O primeiro filho não vai ser igual ao segundo, e nem o segundo igual ao terceiro. Não é assim dentro da sua casa, não vai ser assim na casa dos seus pais, né? Também não vai ser assim debaixo do seu teto. A gente tem que saber como lidar com isso, para que a gente não exija como representantes de Deus aquilo que Deus não estipulou na sua palavra. Porque no momento que você ordena, no momento que você manda, a criança está debaixo de uma obrigação. E aí você tem que representar Deus corretamente, porque senão você está sendo um mau representante da parte de Deus, na maneira como você deixa a sua criança agir. Então, tem um lado bom? Tem. Suas crianças têm que lhe obedecer. Agora tem a responsabilidade. Saiba lidar com isso, porque você não é o final da autoridade. Deus é o final da autoridade. Então saiba como você cuida, ordena e trabalha a obediência nas suas crianças. Então a primeira forma de manifestar amor é justamente não irritando os filhos. A segunda forma e a terceira, ele coloca aí: criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor, no verso 4. Eu coloquei aqui um comentário em relação ao que significa criar, para não parecer que eu estou longe de Tito 2, tá? A palavra grega criar quer dizer nutrir, alimentar. João Calvino, ele traduziu essa expressão por sejam acalentados com afeição. Ou seja, não é simplesmente criar, mas cuidem afetuosamente dessas crianças com disciplina e admoestação. Coloca o seu amor, coloca o seu coração nisso. É isso que está dizendo. É a mesma coisa de amar, lá em Tito 2. Como é que você vai nutrir os seus filhos? Como é que você vai demonstrar afeto como mãe cristã? De duas formas: pela disciplina e pela admoestação. O que é a disciplina? Provérbios utiliza outro termo para disciplina, né? É o uso da vara. É quando você precisa disciplinar a criança fisicamente, se for necessário, ou então verbalmente, mas tem que ser uma correção, uma disciplina. Ou em segundo lugar, também, né, em segundo lugar, por meio da admoestação, que é por meio do ensino, da instrução no Senhor, tá? Ele ele resume a criação de filhos aqui dessas duas formas. Por um lado, a disciplina. Por outro, a admoestação. Por um lado, a vara, né? Por outro, a instrução. E ele não é o único. Vamos para Provérbios capítulo 23. Lá, Salomão, ele vai juntar as duas coisas também. Disciplina de um lado, admoestação do outro. Provérbios capítulo 23. Vamos ler do versículo 13 até o verso de número 19. Não retires da criança a disciplina, pois se a castigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, o temor do Senhor perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e ser sábio. Guia retamente no caminho do teu coração. Olha, ele está ensinando, criando de duas formas. Primeiro, por meio da disciplina da vara, ele está dizendo para não tirar, não retire esse meio que Deus estabeleceu na criação de filhos, mas ele não para aí, ele continua instruindo: filho meu, atenta para essas palavras, atenta para o que eu estou dizendo. Isso é a parte da admoestação, da instrução. Então a disciplina física e a admoestação estão casadas, não dá para separar.
Eu sei que tem lugar, tem casa que, um é outro, né? Tem casa que não rola admoestação não, só rola disciplina. Só rola como é que vocês usam aí a disciplina aí? A vara, como? Chibata. A chibata é o chicote, só rola isso. Ó, o Abraão levantou a mão. Ah, levantou não, né? Foi por impulso. Olha aí, Mumassa. Então, a casa que só o que rola é isso, mas não rola nenhum tipo de admoestação. Não rola. Então, o que acontece? Não funciona. Não funciona. A criança apanha, não sabe nem por que está apanhando. Né? A criança não entende. E às vezes tem a forma indevida de usar a vara. Existem dois extremos, né? O primeiro é não querer usar. Ele coloca aí bem no versículo de número 13: não retenhas a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não vai morrer. Salomão está dizendo, você não precisa também ir para o outro extremo e não disciplinar a criança, porque tem gente que tem medo de bater, né? Acha que bater vai agredir. E aí ele vai dizer, meu amigo, você acha que eu estou falando o quê? Você acha que eu estou falando de um espancamento? Não estou falando de um espancamento. Eu não estou pedindo para você bater até a criança morrer, Deus me livre. Não é assim que se faz. Eu estou falando para que você não retenha a vara, a disciplina, porque é o meio que Deus estabeleceu. Não vai matar não, tá? Mas a questão é que a disciplina é importante. O segredo para isso, para a gente não cair em outro extremo, é o versículo que parece ser o versículo mais pesado, mas não é. É o principal versículo sobre disciplina. É o versículo 14. A minha versão tá um pouco mais chocante, eu acho. Não sei como é que está a versão dos irmãos. Mas fala o seguinte: tu baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Parece a coisa mais pesada, mas não é. É justamente a coisa principal da vara. A primeira coisa que Salomão deixa claro aqui é que a criança tem um problema. E o problema não é no corpo, não é no comportamento, não é o que ela faz. O problema é a sua alma. Ele tinha acabado de falar isso. Olha Provérbios capítulo 22. Provérbios 22, alguém leu o versículo 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha isso. O problema da criança é o nosso problema. O problema dos adultos é o quê? É o pecado. O problema não está no nosso comportamento, o problema está na nossa alma. Então a questão da vara é por quê? Porque existe um problema maior que a orientação não vai resolver. É justamente a ideia da psicologia moderna. Quer dizer o quê? Não, basta uma educação. Uma criança criada num lar educado, pode ter certeza que ela vai ser a pessoa mais santa do mundo. Não tem como, meu amigo. Porque nós somos inclinados ao pecado. Nós nascemos em pecado. Desde aquele bebezinho que não entende nada da vida, mas não quer que você vista ele quer tirar o chapeuzinho, quer tirar a roupa, quer pegar o que não tem que pegar. Desde aquela criança que já tem entendimento, com 7, com 8, com 10 anos de idade, que sabe que é errado, que faz escondido, para poder ninguém ver. Essas crianças também já sabem. E o problema que Salomão coloca aqui é que ele está tratando de uma questão da alma, que está no nosso coração, que está inclinado, infelizmente, no nosso coração. E não dá para tratar comportamento. Tentar focar no comportamento, a gente vai acabar criando simplesmente fariseuzinhos, né? São fariseus que por fora são comportadinhos, mas por dentro do seu coração não é santo. Eles realmente são inclinados a desobedecer, a pecar. Então às vezes eles obedecem na sua presença, eles obedecem às vezes num lugar onde tem muita gente, mas por trás, isso é importante, ainda mais nós que temos filhos pequenos, não é? Que eles vão chegar na fase da escola de fato, onde lá, se isso não for moldado antes do tempo, o problema vai ser lá. Porque lá ele vai poder demonstrar o que está no seu coração à vontade. O principal problema da criança está justamente no coração. Então vai se mostrar, se não na infância, na adolescência, se não na adolescência, na juventude, por aí vai. Então muitas vezes a gente cria em termos de recompensa. A gente cria para quê? Para que a criança tenha um bom comportamento. E não para que ela tenha um bom coração, para que ela não tenha caráter. Às vezes a gente treina o comportamento. Então tem pais aí que trabalham em termos de recompensa, né? Faz isso que aí você é a super nani, né? Como é que é a super nani? Você tem um jarrinho, aí tem 2 filhos, né? Um menino e uma menina. Aí tem um jarrinho lá. Aí, se você fizer suas tarefas, seu nome vai pro jarrinho. Varreu a casa, o nome vai pro jarrinho. Aí fez o dever de casa, vai pro jarrinho. Se você desobedecer, tira o nome do jarrinho. Aí chega no final de semana, aí faz um sorteio. O nome que sair, a criança ganha um prêmio. Ganha alguma coisa que ela queira muito. E aí a criança aprende que quanto mais o nome dela estiver dentro do jarrinho, provavelmente ela vai conseguir ganhar o prêmio sábado, né? Aí pronto, então elas são treinadas a como? São treinadas a serem cobiçosas, né? É isso que elas são, não são treinadas a ser obedientes.
Elas são treinadas a ter o coração cobiçoso, a trabalhar pela recompensa. Porque aí quando o papai e a mamãe não estiver lá para ver, aí então qual o problema do nome dela pro jarrinho ou não ir? Sem falar aquelas conversas que há entre irmãos, que irmãos sabem, né? Faz uma atividade, faz aquilo e tudo mais. Tem muita forma de enganar os pais. Nós já fomos filhos. E alguns de nós foram filhos desviados. Nós sabemos como enganar os pais. Ou você nunca enganou seu pai? Infelizmente, nosso coração é pecaminoso. Então não adianta esse tipo de treinamento que foca em comportamento. O problema está na alma. E o pai e a mãe têm que pastorear o coração. Tá? Então, é por isso que ele diz. Aí, o que a vara tem a ver com isso? A vara é a melhor forma de, quando a demonstração não resolve, é a melhor forma da criança saber que o erro tem dor, que desobedecer a Deus tem dor. Essa é a forma mais rápida. É tanto a forma mais rápida que na própria experiência dos pais, vocês vão saber disso, às vezes é a forma mais rápida de amansar a criança. Olha aí, vamos abrir Provérbios de novo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Provérbios 29, verso 15. A vara e a representação dão sabedoria, mas o capaz entrega a si mesmo envergonha a sua mãe. Olha isso. A vara e a repreensão, elas vão dar sabedoria. Lá em Hebreus capítulo 12 vai dizer que a repreensão no momento é de tristeza, mas ela produz um fruto pacífico. Às vezes a criança que não quer ouvir antes da disciplina, depois da disciplina ela se torna um anjo, ela escuta tudo que você tem para falar. Porque a disciplina traz essa pacificidade, né? Traz esse ambiente mais pacífico para ouvir. Mas a questão que ele está colocando aqui é justamente que o problema que nós temos que nos preocupar é com a alma da criança. E a disciplina, quando a alma não quer se submeter, obviamente, àquilo que é dito, então a dor faz com que ela perceba que alguma coisa está errada. Que ela perceba isso. O próprio Deus vai dizer isso sobre nós, lá em Salmos de número 32. Ele vai dizer, não seja como a mula que não quer aprender, né? Mas sejam inclinados a ouvir a admoestação. O que Deus está dizendo para os adultos é o seguinte, não seja como a mula quer ir para onde quiser. Mas aí o que tem que fazer para parar a mula? Você puxa a mula, você bate na mula, você inclina a mula para um lado, para poder ela ir. Ele está dizendo, não permita que a disciplina física chegue em você para você perceber o seu pecado, para você perceber o seu erro. Foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com Pedro, foi o que aconteceu com muitos outros homens que passaram por uma disciplina real da parte de Deus, que dói, que é doloroso, e no instante eles se inclinaram para submeter a vontade deles a Deus. De uma forma, a criança passa por isso com o objetivo de alcançar a alma. Então, não é simplesmente para punir a criança. O objetivo da vara não é esse. Tem pais também que usam a vara como uma forma de você despejar sua ira por causa de uma situação. Você bater na criança por qualquer motivo. A criança está passando com um prato, sem querer o garfo derruba, a colher cai no chão, de onde o pai e a mãe estão, joga a chinela, pega na criança. Meu Deus do céu, Deus proibiu derrubar uma colher dentro de casa? Você está criando uma lei que não existe, né? Voltando para o texto de Provérbios 22, perceba quando é que você tem que usar a vara. Provérbios 23, perdão, versículo 14. Olha o entendimento que ele dá. Tu baterás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Ele está tratando de uma questão espiritual aqui. Se a criança está ali desobedecendo, em rebeldia, qual é o momento de usar a vara? É quando a sua vida espiritual, a vida espiritual da criança, está inclinada a desobedecer a Deus. E o salário do pecado é a morte. Quando a criança de fato não aceita a repreensão, quando ela não quer saber de admoestação, quando ela realmente não se enquadra debaixo da vontade de Deus, ela está saindo para longe da vontade de Deus. Isso é perigoso. Uma criança desobediente, um filho rebelde, ele está se distanciando de Deus. E aí ou ela lida com você aqui agora, ou ela vai sofrer a consequência lá no céu, né? Diante do Senhor. Se Deus disciplinar ela, é pior. Então Deus nos coloca para quê? Para que a vara traga ela de volta para a obediência. Para que não permita ela andar em desobediência. Para não permitir com que ela se afaste do Senhor por meio dos seus pecados. Por isso a vara não é sinônimo de punição. Tem gente que usa a vara como uma punição, né? Você fez isso, vai apanhar por isso e acabou. Não é. A vara não é para você descontar o que a criança fez. A vara ela é corretiva. Você tem que admoestar a criança, porque você também está debaixo de autoridade. Dependendo da idade da criança, você pode chamar ela e dizer, ó, você fez aquilo, você sabe que é pecado, você sabe que é errado. Às vezes a gente tem medo de falar de pecado para a criança, né? Mas não, você desobedeceu o papai, você sabe que você está desobedecendo a Deus também. O que é que Deus manda o papai fazer?
tem que disciplinar. Se o papai não lhe disciplinar, aí o papai também vai estar desobedecendo a Deus. E você tenta falar com a criança para trazer ela de volta. O uso da vara é para isso. Não é para qualquer momento, é para quando a alma dela estiver, obviamente no sentido bem pesado que ele coloca aqui, né? É quando ela estiver inclinada a de fato se afastar do Senhor. Aí você vai ter que usar para não permitir com que o seu filho ou sua filha se afaste dos caminhos do Senhor. Entende como criação de filho é muito mais do que de acordo com a minha própria vontade? Não é. É você sendo representante de Deus para demonstrar o seu filho e a sua filha, tá? Essa é a primeira forma. Algum irmão quer comentar sobre isso ou fazer alguma pergunta? Pode dizer que na minha época, né, quando meu pai me repreendeu ou a minha mãe, era na vara mesmo. Literal. Era vara literal. Era vara mesmo, literalmente. Mas como agora, hoje, essa admoestação, disciplina, que os pais exortar seus filhos, corrigir seus filhos, quando eles estiverem errados. Mas de uma maneira assim que ele não abre mão da correção ao seu filho. Seu filho mentiu ou cometeu, brincou, aí o pai vai lá, exorta ele, né? E até mesmo se for preciso colocar ele de castigo, tirar certas regalias dele, o pai vai e se faz dessa forma, né? A vara, essa vara aqui é uma coisa, né? Que hoje o pai vai pegar o filho, vai bater com a vara e tudo isso aí. Não no sentido de espancar, né? Mas no sentido do texto é literal. Só para lembrar, pode ser aplicado em outras formas de disciplina, mas ele realmente está defendendo uma disciplina física, né? Exatamente. Vamos abrir em Provérbios ainda, capítulo 13 agora, o verso 24. Provérbios 13, versículo 24. Essa é a ideia de Provérbios, essa é a ideia, que diz que a disciplina produz um espírito pacífico. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí você fala com a criança, ela teima, depois a disciplina, no instante ela não escuta, né? Provérbios 13, verso 24. O que é a vara odeia o seu filho. Quem o ama, esse disciplina desde sempre. Olha isso. Uma das objeções ao uso da vara é dizer que a pessoa ama tanto o seu filho que ela não tem coragem de disciplinar o seu filho. Lembre-se que a gente está falando de amor. Amai os vossos filhos. A Bíblia diz justamente o oposto, meu amigo. A Bíblia diz que se você ama o seu filho, você vai disciplinar o seu filho. Porque quando você diz que você ama tanto o seu filho, que você não quer disciplinar ele, a quem você está livrando? Realmente você está fazendo bem a quem? Você está fazendo bem àquela criança? Não, porque aí você está completamente o oposto do que a Bíblia está dizendo. Sabe a quem você está fazendo bem? A você mesmo. Você não quer se dar esse trabalho. Você não quer se dar esse problema que você acha que é o problema. Você não está livrando a criança. Você está procurando o seu próprio conforto. É isso que você está procurando. Quando você procura não disciplinar a criança. Lembre-se que disciplina e amor andam de mãos dadas. Ora, Apocalipse 3, versículo 19, né? Todo cristão deve saber mais ou menos decorado. Quando ele diz, ser pois zeloso e arrepende-te, porque eu disciplino aqueles que eu amo. Ele diz que é justamente porque ele ama, aí é que ele disciplina. O pai, obviamente, não vai sentir o prazer de disciplinar o seu filho. Não é a melhor coisa do mundo, não é a melhor sensação do mundo. Mas o seu objetivo não é esse. O seu objetivo é tentar, de fato, trazer aquela criança para dentro da obediência. Esse é o seu objetivo. E se Deus colocou esse meio por conta do pecado que há no nosso coração, então você usa esse meio chorando, né? Mas você usa porque você ama aquela criança e vai fazer o necessário para poder trazer ela para o caminho da obediência. Então esse é o alvo. Entendem? Crianças que estão aqui, né? Quando o papai, quando a mamãe de vocês brigar com vocês por alguma coisa, eles estão representando o Senhor. Vocês têm que obedecer a eles, né? Porque o Senhor colocou eles para cuidar de vocês. O que eles fazem com vocês é por amor. Se eles disciplinam, é por amor. É porque eles querem cuidar de vocês, querem cuidar da vida espiritual de vocês, tá? Então é por isso que eles fazem isso, para que vocês sejam bem cuidados. Então o objetivo da disciplina é essa, é trazer a criança para dentro do caminho da obediência, tá? A terceira forma, nós falamos de duas. A primeira, a não irritar os filhos.
A segunda, disciplinar os filhos com esse objetivo, tendo isso em mente. E por fim, que é a linguagem mais importante de Provérbios, por meio da admoestação, por meio da conversa, do diálogo, de instruir, de chamar a criança e de fato conversar com a criança. Filho meu, essa é a linguagem principal de Provérbios. Não segue o caminho dos ímpios. O objetivo principal. E é interessante que é um objetivo que eu acho que a gente menos, é a que a gente mais defende e é o que a gente menos faz. Geralmente a linguagem de um pai para o filho, quando é criança ainda, é de regra, né? Não faz isso, faz aquilo, deixa de fazer aquilo, vai fazer aquilo. E a linguagem da criança com o pai é tentar conversar sobre qualquer coisa aleatória. Uma criança quer falar do desenho, quer falar do que passou na escola, quer falar de alguma coisa legal que ele viu, de uma história que contou, e o pai não quer falar. O pai quer falar só de regra, monólogo. Não é correto. O certo é você ouvir o seu filho e manter a conversa, porque na adolescência o papel se inverte. Na adolescência é você querendo falar com ele e ele sem querer falar com você. Ele não querendo dar ouvido a você, porque não ouviu quando era criança. A criança aprende, percebe que o que ela fala não é tão importante assim para você. Vai demandar tempo, vai demandar energia, você sentar e tentar conversar com uma criança e entender, porque só assim você vai entender o coração dela, tá? Imagina um exemplo, um menino de 7 anos de idade. Você vai comprar o seu filho de 7 anos de idade, você vai comprar um tênis para ele na rua, você não está com uma condição muito boa, então você compra um tênis mais barato. Lá nos Estados Unidos, todo mundo aqui já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, né? No Todo Mundo Odeia o Chris, vocês podem perceber que aquelas marcas mais baratas tem um nome bem grandão para dizer que é barata, né? Para dizer que é falso, para constranger. E nos Estados Unidos eles têm a mania de os tênis mais baratos, os tênis que já estão há vários anos lá, eles têm uma listra vermelha atrás. Eles botam uma listra vermelha. E aí imagine que você é um pai, você compra um tênis para o seu filho diz que não quer aquele tênis, tem vergonha daquele tênis. Você diz, não, que dá para comprar. Você vai e compra, dá o tênis para ele. No dia seguinte, você vê seu filho triste calçando tênis, ou chateado calçando tênis. Você pergunta, você está chateado porque tá usando esse tênis, né? A criança ele, mas você não devia, tem muita criança bem pior que você, tem criança que não tem nem tênis, tem criança que não tem o que calçar, esse é o dinheiro que deu, você tem que ter com o trabalho, tem que comprar comida para dentro de casa, tem que comprar isso, fazer aquilo, esse é o que dá para me comprar para você, então você devia ser grato. E aí acabou. Isso foi um diálogo? Não foi. Muita coisa que foi dita é verdade, mas você nem ligou para o coração do seu filho. Pergunte para ele por quê. Por que ele está passando por isso? Nesse exemplo que eu estou dando, que aconteceu nos Estados Unidos, a criança falou para o pai que sente vergonha porque um aluno da escola, um colega da escola, ficava tirando sarro do tênis. Aí o pai pergunta, mas por quê? O que tem no tênis? Aí o garoto vai explicar a história da fita vermelha. Ele, mas eu não comprei o tênis ontem, como é que tu já sabe que vai ser xingado? Não, é porque fulano de tal comprou o mesmo tênis semana passada. E aí você chega no coração do seu filho. Assim como você, o problema dele é o quê? Ele tem medo de ser rejeitado pelos outros. Ele se importa com a opinião dos outros. O tênis é bonitinho, o tênis serve, é útil para ele, mas ele não está preocupado com a utilidade, ele está preocupado com a aparência. Essa conversa é que vai levar você do problema de um tênis para o coração da criança, para tentar demonstrar ela o seu coração. Pastorear o coração dela, entender por que aqueles pecados são cometidos. Às vezes ela nem tem ideia que é pecado, mas você vai precisar chegar nessa conversa, nesse diálogo, para tentar demonstrar. Não é fácil, algumas vezes é muito fácil, tem criança que é muito claro com aquilo que ela está passando, né? Outras vezes não, mas a questão é, se você vai pastorear o coração e não o comportamento, você vai precisar dessa conversa, esse tipo de demonstração, tá? Isso é importante, para entender por que o seu filho e sua filha agem dessa forma, fala isso, prefere aquilo, não quer aquilo. Você precisa saber o que está acontecendo com ela, com o seu coração. Porque assim como você, ela vai para outros lugares, ela fica com colegas, ela conhece outras pessoas. Então, precisa ter esse tipo de conversa. Porque se você rejeitar isso agora, na infância, na adolescência, vai ser muito difícil isso acontecer. A administração também, obviamente, vem por meio do pastoreio, no ensino bíblico de fato. Você tem um momento para ensinar algo da palavra de Deus para essa criança. E isso é suprido principalmente no culto doméstico, tá? No culto doméstico é o melhor lugar, ambiente, para que nós pais possamos admoestar e falar dos nossos filhos acerca da palavra, tá? Não é fácil, é muito complicado. Eu sei que eu falei coisas aqui que são importantes, outras são mais dificultosas de fazer, e tem muito mais coisas sobre o assunto, irmãos, muito mais. Paulo resumiu muito em Tito. Ele resumiu também em Efésios.
cabe a nós aprender como é que a gente vai criar os nossos filhos para a glória de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, né? Graças a Deus nós também temos um Pai, que é o nosso Senhor. E Ele também é um Pai que nos instrui. Ele também admoesta. Ele disciplina? Disciplina. Quando você peca e a consciência bate, você fica triste, você fica mal, Deus está lhe disciplinando para você não ter prazer no pecado. Quando acontece algo da providência na sua vida, Deus está disciplinando também. Mas Ele também admoesta pela leitura da palavra, pela pregação, pelo culto doméstico. Então imite esse Pai que está no céu, que aí na terra você vai fazer o seu papel da melhor forma possível. Não vai ser perfeito, mas graças a Deus nós temos um irmão que é perfeito, que é Cristo. E por meio de Cristo, se você pecou até agora, ou errou até agora, você pode ser perdoado por meio dele. Mas você pode ser instruído para fazer melhor. Amém? Vamos orar então, irmãos, para encerrar. Maravilhoso Deus, Pai, nós te louvamos, Seu Deus, porque o Senhor nos adotou, Seu Deus. Nós nascemos em pecado, Pai, nós não fazíamos parte da família do Senhor, mas pelo Teu amor, Seu Deus, com que muito nos amou, o Senhor nos chamou por meio do Teu Santo Evangelho, o Senhor nos adotou, o Senhor nos deu o nosso irmão mais velho, Cristo, que pagou pelos nossos pecados, pagou pelos nossos erros, e agora nós temos uma vida, Senhor Deus, com abundância na Tua presença, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos adotou, e te louvamos porque o Senhor nos instrui na Tua palavra como filhos amados, a saber como nós também, Pai, de uma forma imperfeita, mas dando o nosso melhor, podemos fazer também pelos nossos filhos. Abençoa as mães, as jovens casadas, principalmente nós, Pai, que somos pais de primeira viagem, que estamos aprendendo muita coisa ainda. Nos ajuda a não errar, não falhar de uma forma que traga desonra ao Senhor. Pelo contrário, nos ajuda a cuidar daqueles que o Senhor nos deu com tanta graça e com tanta bênção, Pai. Te louvamos porque os nossos filhos são a herança do Senhor. E te louvamos, Pai, porque o Senhor também nos deu uma instrução sobre como lidar com eles. Nos ajuda a ter amor, a ter disciplina, nos ajuda a saber, conhecer mais esse assunto, para que a gente possa dar o nosso melhor para a Tua glória, Pai. É isso que nós te pedimos. Abençoa o Teu povo, a Tua casa, a Tua igreja. Despede-nos em paz para as nossas casas, que o Senhor possa nos proteger, nos livrar de todo mal. Abençoa os Teus servos, os Teus filhos. Nos ajuda a levar isso na prática para a Tua glória, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus nós pedimos. Amém e amém.